E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Bleach Brasil. Pessoal, eu me chamo DC e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o cara que tem o maior orgulho dentro do universo Bleach. Nós vamos falar um pouquinho sobre... Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o Kuchiki Byakuya, né? Um grande personagem que tem um grande ego dentro do universo Bleach. E também no vídeo de hoje a gente vai ficar sabendo o que aconteceu na Guerra dos Mil Anos, que não tem anime, só tem mangá. Será que ele foi bem aproveitado? Será que ele morreu? Nós vamos saber hoje no vídeo de hoje. Bem, pessoal, nosso grande personagem, o Kuchiki Byakuya, tem 1,80 m, né? Faz aniversário dia 31 de janeiro. E pesa 74 quilos. E é capitão da 6ª divisão. Bem, pessoal, a história desse personagem acontece há muito tempo atrás, né? Ele nasce num clã que é um clã nobre dentro do universo Bleach, que é o clã Kuchiki, né? E ele é treinado para ser o novo líder desse clã. Então, ele tem um grande treinamento desde o início para se tornar o grande representante da família e se tornar também um capitão dentro das 3 divisões. Bem, pessoal, há 110 anos atrás, quando ele estava começando o seu treinamento, a Yoruichi sempre visitava o clã e nessas visitas ela sempre provocava ele, né? Sempre dava um jeitinho de dar uma, digamos assim, uma espetadinha no ego do Kuchiki, que era um menino desde aquela época já destinado a ser um capitão, então tudo que ele fazia ali ele levava muito a sério. A Yoruichi sempre era muito bem humorada, né? Então sempre provocava ele, como tem uma cena no anime que mostra ela arrancando a fita dele quando ele estava fazendo um treinamento com o seu avô. E nas palavras dele ali, ele disse que vai superar ela e mostrar o que realmente ele vai se tornar, né? Ao se tornar um grande Shinigami. Pessoal, o tempo passa, mais ou menos 55 anos depois dessa visita aí da Yoruichi, é bastante tempo, né? E o Byakuya já é um homem, digamos assim, né? E ele casa com uma menina chamada Hisana. Bem, pessoal, ele, ao fazer isso, ao casar com essa menina, ele quebra uma regra dentro da família Kuchiki. Porque eles não podem casar com uma plebeia, digamos assim. E essa moça vivia na área pobre da Soul Society. Então, quando ele, sendo um nobre, ele deveria só se relacionar com outros nobres. No caso dele ali, não. Ele se apaixonou por uma menina e casou, mesmo ela sendo uma plebeia, digamos assim, casou com ela, né? Bem, pessoal, a história de amor desses dois personagens não vai por muito tempo, pois 5 anos após ele ter casado com essa moça, que ele amava demais, ela pega uma grave doença, né? Ela faz um pedido pro Byakuya. Ela pede para ele encontrar a irmã dela, que ela abandonou quando ela era ainda uma nenê. Pessoal, Byakuya aceita, fala que realmente vai fazer isso por ela. E ela pede para ele adotar ela, né, para trazer para a família, para não deixar ela abandonada, assim como ela fez há muito tempo atrás, deixando ela abandonada. Então era sua irmã, a caçula, né, que era a Rukia. Então ele adota a Rukia, se torna daí membro, né, da família nobre Kuchiki, né? Então, mais uma vez, ele quebra uma regra dentro do seu clã Kuchiki, né, que ele não poderia trazer ninguém que não fosse, digamos assim, nobre ou puro, né, da própria família, para se tornar um membro ali da família Kuchiki. Então o tempo passa e o Byakuya vai até o túmulo dos seus pais e ali ele se ajoelha e pede perdão por ter quebrado as regras do clã, né? E fala que nunca mais vai voltar a quebrar a nenhuma regra, né? Não interessa se é uma regra da Soul Society ou se é uma regra do seu clã. Ele fala que nunca mais vai quebrar essa regra novamente. Por isso, né, pessoal, que a gente viu no anime, que ele fica tão contraditório ao querer salvar a Rukia, né? Porque, segundo ele, como a Rukia cometeu um pecado, né? Então ela deveria ser morta para pagar os pecados dela, por isso que o Ichigo não entendia o porquê, sendo ele irmão dela, não o protegia, né? Sendo que o Ichigo foi lá para dar a vida, para salvar a Rukia, porque a Rukia, querendo ou não, fez muito por ele
Então o Ichigo não entendia isso, e na verdade o Byakuya já tinha feito um juramento para que nunca mais quebrasse nenhuma regra, né? Então a gente começa a entender o porquê que ele tinha um ego assim, né, tão forte relacionado ao que a gente viu no anime e também no mangá de Bleach. Bem, pessoal, durante a história do anime, né, Byakuya é muito bem aproveitado, tem uma linda Bankai, né, esplendorosa, e é um personagem que ficou muito conhecido no universo anime, no universo otaku, né? Para ter uma base, ele é o 7º personagem mais influente no universo Bleach. Ó, que Bleach tem personagem pra caramba, né? Bem, pessoal, na Guerra dos Mil Anos, que tem somente no mangá, ele não é muito aproveitado e praticamente quase morre, né? No início, ali, quando os Quinches invadiram a Soul Society, ele é brutalmente massacrado por um personagem chamado Asnod, né? Que rouba a sua Bankai e usa a sua Bankai contra ele, derrotando de uma vez. Quando o Ichigo chega para ajudar a Soul Society, quando ele vem do Eco Mundo para ajudar a Soul Society, que está praticamente em pedaços pelo ataque dos Quinches, Byakuya faz um pedido para o Ichigo. Dá uma olhada aí. Proteja a Sociedade das Almas. Ichigo Kurosaki. Bem, pessoal, essa cena fica bem marcante dentro do mangá, porque ele tá praticamente quase que morto ali, né? Na palavra dele ali já parecia uma palavra final, né? Como se ele já fosse morrer, perder, porque ele tava praticamente, cara, só o caco, né? E o Ichigo acho que jamais vai esquecer as palavras dele para ele salvar a Soul Society, né? E após a derrota de todos praticamente Shinigamis, né? E alguns Shinigamis que foram perder suas vidas ali, e o Ichigo também foi derrotado, onde teve sua espada quebrada, a Divisão Zero vem, né, em direção à Soul Society para ver o que aconteceu, o rebuliço que aconteceu, né? E tem um cara dentro da Divisão Zero que trabalha com cura, com as águas termais de cura. Então eles levam, né, o Byakuya até lá a Divisão Zero para ser curado. Então após ele ser curado, porque ele estava gravemente ferido, ele volta, né, para ajudar o pessoal que está tendo a segunda invasão Quinch. E você sai muito bem ali no começo. E por final também ele acaba ajudando a Rukia, né, para ela se autocontrolar com a sua Bankai. E também ajuda na luta contra o Gerald, onde ele usa uma técnica secreta, né? Gerald era praticamente um deus invencível da elite da guarda dos Quinches. E ele usa uma técnica bem bacana que a gente vai ver aqui sobre sua Bankai. Bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre os poderes desse cara, né? Esse cara é muito habilidoso em todos os quesitos. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes talentos dentro da Soul Society é o Byakuya, né? Ele é mestre em espadachim, o cara é muito bom na esgrima, como foi mostrado dentro do anime. Sem falar que o Shunpo dele é formidável. Conhecido aí como um dos personagens mais rápidos dentro do universo Bleach. A única acima dele sempre foi a Yoruichi, até porque foi ela que ensinou algumas técnicas para ele. Pessoal, ele também é mestre em Kido, né? Ele executa vários feitiços de Kido dentro do anime. E o mais alto dentro deles foi o de nível 81. Também tem um grande poder espiritual, foi visto isso muito dentro do anime, né? E sempre ele faz isso para intimidar o inimigo também. E o grande destaque também fica que ele é muito estrategista dentro de uma luta, como ele fez com o Tsukishima e também com o Sétimo Espada. Então vamos começar aí com a sua Zanpakuto. Bem, pessoal, a sua Shikai, né? O nome da liberação da sua Shikai é Espalhe, né? Após Byakuya dizer a frase de liberação, sua Zanpakuto imediatamente dispara como se fosse 1000 lâminas, né? 1000 pétalas de lâminas, e que ataca o inimigo por todos os lados e não dá chance para o oponente escapar. A sua grande Senmou-Sakura. Dentre todos os Shinigamis, sem dúvida nenhuma, uma belíssima Bankai, se não acho que é o top 1, né, das Bankais mais formidáveis dentro do Bleach, é a Bankai desse grande personagem. Então vamos conferir um pouquinho sobre essa Bankai dele. O nome da sua Bankai se chama Sombras Mortais das 1000 Pétalas de Cerejeiras. É, bacana, né? Após ele liberar a sua espada, soltando ela ao chão, né, aparece várias outras espadas. E parecido com a sua Shikai, libera várias pétalas aí de lâmina, né?
Essa Bankai tem várias habilidades. A primeira delas se chama Seikei, que ele usa para atacar o inimigo, né, com várias pétalas atacando, milhares de pétalas atacando o inimigo por várias direções. A segunda técnica se chama Abata, que várias pétalas cercam o inimigo, né, rodeiam o alvo e ataca de uma vez só, como ele tentou fazer com o Ichigo lá e não deu muito certo. E a terceira habilidade, ele usou apenas 2 vezes dentro do anime, né, e uma delas foi contra o Ichigo, que se chama a Espada do Imperador Branco. Todas as pétalas se juntam em volta do Byakuya, só que ela fica com uma cor diferente, uma cor branca. E com isso, concentra-se todo o poder em apenas um ataque, né? E aparece umas asas, como se fosse anjo, em volta do Byakuya. E ele chama que é um ataque supremo, segundo o nosso grande Byakuya. E a última técnica, que tem somente no mangá, né? Que foi contra o Gerald, usado essa técnica, que ele fala que é uma das técnicas secretas